Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original, Parte 3. Capítulo 15, 1925 d.C., Venezuela. Quando Michael começou a me procurar ativamente, ele achou um pouco mais fácil me rastrear do que tinha sido encontrar seus outros filhos nos últimos séculos. Ao mesmo tempo, eu quase imediatamente descobri sobre seus movimentos depois que ele assassinou um dos meus discípulos no México. Decidindo encontrá-lo na Venezuela, levei Caterina junto, preparei-me para sua chegada e espalhei a notícia de onde eu poderia ser encontrado. Ficamos cara a cara no gramado do lado de fora de um grande complexo que eu havia construído há quase um século para abrigar o discípulo que eu tinha comandando esta parte do meu território. Caterina estava ao meu lado enquanto Michael se aproximava em velocidade humana e parava a algumas dezenas de metros de distância. Sorri bem-humorado e abri meus braços em um gesto de boas-vindas, apesar de ter uma boa ideia do porquê Michael estava aqui, pai. Estou um pouco zangado com você. Você matou um dos meus filhos. Se quisesse falar comigo, poderia simplesmente ter pedido uma audiência. Ele zombou disso e intencionalmente retirou a estaca de carvalho branco de sua jaqueta. Parte de mim estava surpresa e parte de mim não. Ou ele não sabia que ela só poderia ser usada uma vez, ou ele estava ativamente fazendo a escolha de me matar em vez de Niklaus. Não tenho desejo de falar com você, garoto. Estou aqui para acabar com você e com essa farsa de império que você construiu. Eu levanto uma sobrancelha para isso, sério? Eu suponho que Klaus deve ter te contado. Eu admito, pai, estou um pouco surpreso. Mesmo sabendo a verdade, eu esperaria que você quisesse matar Klaus por mim, dado o que ele fez com nossa mãe, sua esposa. Seus olhos se estreitam diante da minha tentativa flagrante de manipulação, e ele balança a cabeça. Niklaus vai ter o que merece. Ele fugiu de mim por 9 séculos, mas nem sempre conseguirá escapar do meu alcance. Você, por outro lado, tem sido descarado em me usar como arma. Não negue que você me enviou atrás de seus próprios irmãos há tanto tempo. Me disse que eu deveria matar seu irmão antes que você se juntasse à sua família. Você me enganou muito bem, garoto, mas agora eu sei a verdade, e destruirei tudo o que você fez pela maneira como me manipulou. Eu rio e suspiro como quiser, pai. O movimento do meu dedo e meus filhos estão de cada lado dele, jogando correntes encantadas como laços em volta de seus braços e pescoço, puxando bruscamente e imobilizando-o em um instante. Ele rosna de raiva, mas consegue manter a estaca de carvalho branco, mesmo enquanto luta contra a força dos 20 vampiros, cada um dos quais tinha 8 séculos de idade. É uma prova de sua força que ele não deixe cair sua única arma contra mim. Sorri enquanto lentamente me aproximei. Caterina ficou para trás. Estes são meus filhos, pai. Os camaradas daquele que você assassinou no México. De trás de Michael vêm 3 jovens mulheres, com os braços erguidos e apontando para a cabeça de Michael enquanto cantavam. Ele gritou de dor e finalmente largou a estaca em suas mãos, permitindo que eu a pegasse facilmente e pressionasse a ponta firmemente contra seu peito. E essas são as bruxas aliadas a mim. Eu queria poder ter mostrado meus lobisomens, mostrado quantos da raça que gerou Niklaus e eu ainda vivem, mas é melhor que haja o mínimo possível de testemunhas disso. Eu sorrio enquanto lentamente empurro a estaca no peito de Michael, fazendo-o rugir de dor. Eu paro um pouco antes de empalar seu coração e me inclino para falar tão baixo que apenas ele, Caterina e meus discípulos ouvirão. Quero que saiba que eu ficaria contente em passar o resto da minha vida chamando você de pai. Você estava lá por mim quando meu pai de sangue se encolheu atrás de sua indiscrição com minha mãe. Você me criou como seu filho e me ensinou a lição mais importante de todas. Força e poder são tudo o que importa no final. Você me ensinou a ser forte. Então por isso, Michael, sempre serei grato. Ele olhou para mim com nada além de ódio e eu enfiei a estaca em seu coração sem outra palavra, soltando-o enquanto ele queimava até virar cinzas. As correntes que o prendiam afrouxando enquanto seu corpo se desfazia dentro delas. A estaca de carvalho branco queimou também e eu apenas sorri enquanto Caterina se aproximava cautelosamente. Ela ficou em silêncio, mas eu a conhecia muito bem a essa altura e eventualmente suspirei. Você pode perguntar a Caterina. Com um lento gole, ela falou o que estava em sua mente. Foi disso que Klaus fugiu por 900 anos? A única coisa que ele temia? Continuo olhando para o corpo em chamas do meu pai por um longo momento antes de concordar. De fato, Michael, nosso pai autoritário e sua arma, o último pedaço de uma árvore que poderia ter nos matado. Por fim, ela falou novamente e eu sorri ao ouvir o tom reverente em sua voz. Mestre, você é muito mais assustador que seu irmão. Eu ri disso mesmo quando as 3 bruxas que tinham vindo ajudar a terminar isso se aproximaram. A líder delas deu um passo à frente com a cabeça erguida e eu sorri com a demonstração de orgulho e força que elas estavam tentando apresentar. O destruidor está morto e sua arma se foi com ele. Nós somos devedores. Eu sorrio e aceno, claro, meus queridos. Se vocês fornecerem aos meus discípulos uma lista dos assuntos que desejam pesquisar, eles terão os grimórios apropriados copiados da minha coleção e trazidos para vocês estudarem. O maxilar da bruxa líder se fecha diante disso. Não veremos a biblioteca em si? Eu sorrio e balanço a cabeça. Não, a menos que você planeje deixar seu povo para trás para sempre. Os arquivistas da minha biblioteca escolhem esse caminho para a vida em busca do conhecimento, sabendo que nunca deixarão o templo onde ele está localizado. Os feitiços que minhas bruxas aliadas adicionaram ao local ao longo dos séculos garantem isso. A bruxa líder acena e parece aceitar isso, mas uma das outras 2 dá um passo à frente.
Ela é um pouco mais jovem, mas tem esse olhar determinado nos olhos que eu posso apreciar. Não tenho mais família para deixar para trás. Estou disposta a me tornar uma dessas arquivistas de que você fala. Eu levanto uma sobrancelha e aceno. Eu não quero que você entre nisso sob falsos pretextos. Você será obrigado a abrir sua mente para vários dos meus discípulos para que eles possam ter certeza de que suas intenções são honestas. Você está preparado para fazer isso, para revelar quaisquer segredos que você possa ter pela chance de conhecimento? Quando ela assentiu novamente, eu sorri maravilhoso. Mais uma vez, agradeço a vocês três pela ajuda. Vocês e seus descendentes me têm em dívida para sempre. Olhando para os dois que retornariam para as bruxas, falei um pouco mais gravemente. Dito isso, ninguém pode saber o que aconteceu aqui hoje. Se você falar sobre isso e a notícia da morte de Michael se espalhar, eu saberei porque meus filhos e Caterina aqui literalmente não podem me trair. Espero que você entenda que meu descontentamento com tal coisa acontecendo seria lendário. Olho cada um nos olhos enquanto termino com isso. Eu sou o maior aliado que vocês têm na busca por magia e conhecimento. Por favor, não me tornem seus inimigos. Recebo um aceno de ambos em resposta e sorriu, considerando o assunto encerrado. Volto para o complexo e deixo as bruxas para meus discípulos, assim como as cinzas que sobraram da morte de Michael. Caterina segue logo atrás de mim, seu humor bem claro quando finalmente encontramos privacidade e ela imediatamente tira suas roupas antes de tentar pular em mim. Eu a pressiono contra a cama e olho nos olhos dela, iniciando a compulsão. Caterina, você vai esquecer que eu posso compeli-la a dizer a verdade. E você vai esquecer que eu estou compelindo você agora. Eu esperei a compulsão tomar conta e seus olhos clarearem antes de sorrir e traçar um dedo ao redor de sua orelha. Caterina, você está comigo há pouco mais de 60 anos. Eu controlo todos os aspectos da sua existência, então me diga o que você pensa de mim. Seja honesta agora. Ela olha para mim com uma cara tão sedutora que consegue administrar enquanto se dá prazer com meu próprio toque. Milímetro, mestre, você é minha razão de existir. Eu te amo e amo tudo que você é. Você é forte e poderoso e não consigo imaginar um mundo onde eu não fique ao seu lado para sempre. Sou sua para fazer o que quiser. Não consigo nem chegar ao clímax sem seu toque mais. Você me dominou completamente. Eu rio baixinho de suas palavras doces antes de mais uma vez pressioná-la. Agora, querida, diga-me a verdade sobre o que você pensa de mim. Seus olhos se nublam de horror quando ela é forçada a me dizer a verdade. Eu te odeio e te amo. Eu não quero você morto, mas não sei se é porque você me compeliu ou por causa dos meus sentimentos por você. Se eu tivesse a chance, eu escaparia de você, mas eu sentiria muita falta do seu toque. Eu realmente não consigo mais chegar ao clímax sem você, e isso me assusta mais do que qualquer coisa. Você está me quebrando e me reconstruindo como você disse que faria, e a cada ano que passa mais e mais de mim aceita isso. Eu temo pela minha sanidade, que minha própria identidade seja substituída pelo que você quer que eu me torne. Eu sorrio e aceno, levando-a a fazer a pergunta que estava em sua mente, mesmo enquanto ela estremecia de prazer sob minhas carícias contínuas. Vê por que você faz isso comigo? Deixe-me acreditar que posso mentir para você e então arrancar a verdade de mim logo depois? Você pode aprender muito sobre alguém com sua mentirosa Caterina. Sobre o que eles estão dispostos a mentir, como eles mentem. Todas essas são facetas do ser de uma pessoa. Você voluntariamente sacrifica seu corpo para mim, em um esforço para manter sua alma intacta. Infelizmente não está funcionando muito bem para você, pois sua mente está lentamente se erodindo diante de mim também. Sorriu enquanto a vejo arquear as costas ao meu toque e fechar os olhos. Por exemplo, você quer que eu te possua agora mesmo, não é? Ela soltou uma combinação de um rosnado e um silvo, enquanto respondia com um aquecido sim. Sem um pingo de compulsão da minha parte. Eu apenas a virei de bruços. Rosnando, inclinei-me sobre ela e mordisquei sua orelha enquanto sussurrava em seu ouvido. Você se excitou quando eu matei seu pai? Eu não tinha ideia de que você era uma vadia, querida. Sinceramente, quando cheguei por baixo dela, tive que admitir que estava orgulhoso de Caterina. Ela realmente tinha um fogo dentro dela que ainda não estava extinto depois de 60 anos de puro prazer. Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda estava esperando por uma saída. Eventualmente ela estava inconsciente por pura virtude da sobrecarga de prazer que eu forcei em seu sistema e eu estava deitado ao lado dela sorrindo, passando meus dedos sobre seus lindos cachos escuros. Talvez eu fizesse um joguinho eventualmente e a soltasse por um tempo. Isso tornaria tudo ainda mais divertido quando ela caísse de volta em minhas mãos. Eu me perguntei se eu a deixasse escapar de mim, eu seria a coisa que ela mais temeria? Seria de mim que ela fugiria em vez de Klaus? Depois de todo esse tempo, ela sabia que tudo o que tinha a temer de Klaus era tormento físico. Mas como ela me disse sob compulsão, eu ameacei sua própria sanidade. Rindo, deitei-me e puxei meu animal de estimação para mais perto, deixando-a aninhar-se em meu pescoço enquanto eu envolvia um braço em volta dela e adormecia. Capítulo 16. 1930 d.C. Mystic Falls. Deixei Caterina para trás em um dos meus complexos quando finalmente voltei para Mystic Falls. O carvalho branco que havia crescido para substituir o que queimamos há 1000 anos foi cortado em 1912 e usado para construir uma travessia chamada Ponte Viqueri. Agora eu estava diante daquela ponte exata na calada da noite, ninguém por perto por quilômetros. Isso aqui era a última coisa neste mundo que poderia me matar, desconsiderando a ideia de uma centena ou mais de bruxas se reunindo para tentar acabar comigo.
Sorrindo, dei um passo à frente para olhar a placa que na linha do tempo original seria transformada em 12 estacas e acabaria sendo a morte de 2 dos meus irmãos. Traçando meus dedos pelas letras gravadas, respirei lentamente antes de agarrar as laterais da placa e arrancá-la de seu lugar na ponte. Pescando a alguma distância, coloquei a placa dentro do grande pedaço de pano que trouxe, embrulhando-a cuidadosamente antes de retornar à ponte. Eu tinha trazido um lança-chamas, que é o que eu peguei agora, colocando o conjunto volumoso nas minhas costas e me certificando de que tudo estava funcionando corretamente. Aprender a usar essa coisa no ano passado foi divertido e não só porque Caterina estava mais do que um pouco com medo de que eu a virasse para ela por diversão. Eu nunca fiz isso, é claro, e a única vez que o tanque de combustível explodiu acidentalmente, enquanto eu estava praticando com ele, eu saí completamente ileso. O olhar no rosto de Caterina foi quase o suficiente para que eu não a punisse pela tentativa de assassinato contra minha vida. Quase. Eu sorri com a lembrança de sua deliciosa punição, mesmo enquanto eu caminhava pela ponte e então ativava o lança-chamas, andando para trás lentamente enquanto eu encharcava cada pedaço da ponte em chamas. Depois que o topo dela estava em chamas, eu desci a margem até sua parte inferior, onde tábuas de madeira de carvalho branco foram colocadas como base. O lança-chamas também fez um trabalho rápido e logo eu estava olhando para as cinzas da ponte com um sorriso satisfeito. Eu levei meu tempo e me certifiquei de não perder nenhuma lasca da madeira. Logo tudo estava queimado além do reconhecimento. Ainda carregando o lança-chamas nas costas, voltei para onde havia deixado a placa embrulhada e a peguei também antes de desaparecer. Deixei o lança-chamas cair no chão alguns estados adiante e o deixei onde estava antes de continuar para o sul. Com minha preciosa placa da ponte Viqueria em mãos, retornei para meus domínios na América do Sul, colocando a arma em potencial em um local que só eu conhecia. Eu não destruiria completamente a fonte da minha invencibilidade e da minha família, pois sabia que a natureza buscaria um equilíbrio se eu fizesse isso. E no final do dia, ter uma maneira potencial de acabar com meus irmãos valia a ameaça à minha própria vida pela simples virtude de que Klaus era um monstro furioso que eu precisava ficar de olho. Por enquanto, era melhor manter o carvalho branco escondido, mas ainda disponível para uso. Quebra de cena. 1945 d.C. Em 6 de agosto de 1945, os humanos usaram a primeira bomba atômica da história contra si mesmos. Hiroshima foi devastada pela bomba atômica cujo codinome era Garotinho. 3 dias depois, uma segunda bomba atômica cujo codinome era Homem Gordo foi lançada sobre Nagasaki. Os danos e o número de mortos causados por essas duas armas foram horríveis. Eu poderia ter sentido um pouco mais de simpatia se ainda fosse humano, mas tudo o que realmente senti foi um pouco de preocupação com o potencial que as armas atômicas tinham de prejudicar nosso mundo. Isso não me impediu de detonar minha própria bomba atômica em uma pequena ilha a 200 milhas da costa da Nova Escócia, apenas 2 dias após a queda do Homem Gordo. Era pequena em comparação com Garotinho e Homem Gordo, destinada apenas a explodir a pequena ilha para fora do mapa e tornar o lugar totalmente inabitável. Somente quando a ilha desapareceu completamente, coberta pelo oceano, senti algum alívio. Os humanos, por outro lado, compreensivelmente surtaram. Felizmente, eu já tinha me certificado de que os Estados Unidos teriam acesso fácil às respostas. Eu tinha inserido vampiros no regime nazista no início da guerra e nos últimos dias, eu os fiz fabricar relatórios de uma instalação secreta de armas baseada na ilha que acabou obliterada e então me certifiquei de que esses relatórios caíssem nas mãos das pessoas certas. Os humanos responsáveis pelos Estados Unidos presumiram incorretamente que a instalação da qual eles tinham evidências sofreu um acidente ao tentar um ataque em solo americano, ou ouviu falar da rendição nazista e escolheu o suicídio em vez de ser descoberta após a apreensão dos registros nazistas. Claro que haveria outras teorias, muitos teóricos da conspiração especulariam ao longo dos anos, mas os responsáveis achavam que tinham todas as respostas reais e consideravam o assunto encerrado. Eu poderia ficar tranquilo sabendo que mesmo que os 5 conseguissem completar seu mapa, eles não encontrariam nada além de água e radiação residual. Quebra de cena. 1980 d.C. Suspirei enquanto acariciava o cabelo de Caterina lentamente. Eu estava sentado em uma ponta do longo sofá em que ela estava esparramada, sua cabeça encostada na minha perna enquanto ela cochilava contente. Grande parte do meu foco estava no livro que eu estava folheando com minha mão livre. A cena era de serenidade silenciosa que provavelmente teria parecido um momento fofo entre um casal romântico para qualquer um que não soubesse do nosso relacionamento. Guardando o livro, olhei para meu animal de estimação e falei suavemente: Caterina. Ela respondeu ao meu uso do nome dela com um gemido ofegante e se aconchegando ainda mais contra mim. Eu sorri e a mão que acariciava seu cabelo apertou com firmeza, antes de eu falar novamente em um tom bem diferente: Caterina. Desta vez ela acordou quase instantaneamente, com os olhos arregalados enquanto olhava imediatamente para mim, antes de abaixá-lo submissamente. Sim, mestre? Soltei meu aperto em seu cabelo e ela se levantou no sofá, esperando meus comandos, mas fazendo o melhor que podia para nunca fazer contato visual comigo. Sorriu com isso: Caterina, olhe nos meus olhos, querida. Ela estremece com isso. Mesmo depois de mais de um século ela ainda temia minha compulsão. Mas mesmo assim, ela levantou a cabeça lentamente e fixou seu olhar no meu. Eu segurei seu rosto com minha mão e iniciei a compulsão.
Eu pulei a parte usual de tê-la mentindo para mim em favor da verdade. Agora então, querida, você tem sido minha por um bom tempo. Então me diga o que você pensa de mim e o que você aprendeu desde que minha compulsão original passou e você foi autorizado a finalmente procurar uma maneira de se libertar. Ela respondeu prontamente, mas então não lhe foi exatamente permitido hesitar. Eu sou viciada em você, mestre. Você é uma droga da qual não tenho certeza se algum dia conseguirei me livrar. Ao mesmo tempo, apesar disso, não sou verdadeiramente devotada ou leal a você. Meus piores medos nunca se concretizaram. Ainda sou eu mesma sob as compulsões que você colocou em mim. Procurei uma maneira de me libertar de você, mas a única maneira que conheço seria matando você e eu vi você destruir a última arma contra você quando matou Michael. Ela estremeceu por um momento enquanto eu passava meus dedos sobre sua pele, mas eventualmente continuou. Estou contente em permanecer em sua posse até que uma janela se abra por onde eu possa escapar de você. Percebo agora que você nunca vai realmente me quebrar, seja por causa de seu próprio desígnio ou por causa da minha força interior. Quando ela termina de dizer tudo isso, ela está ofegante. Seus olhos estão cheios de medo, mas ela mantém seu olhar fixo no meu em uma rara demonstração de desafio. Eu sorrio e levanto minhas mãos para chegar ao seu rosto, linda Caterina. Eu sempre soube que você tinha fogo. Estou feliz em ver que ele não se apaga tão facilmente. Dito isso, acredito que nosso tempo juntos está chegando ao fim. Ela pisca antes de engolir em seco depois de um longo momento. Então você vai finalmente me matar? Eu rio e balanço a cabeça. Não, Caterina. Eu me divirto muito com você para que sua morte venha por minha mão. Eu deveria ter sido mais claro. Acho que precisamos jogar um jogo novo. Ela está nervosa, mas também um pouco excitada com o pensamento. Seu corpo imediatamente reage com excitação ao meu dizer a palavra jogo. Posso não ter quebrado sua mente, embora eu realmente não quisesse, mas eu tinha treinado seu corpo incrivelmente bem. Engolindo em seco, ela morde a isca. Que tipo de jogo, mestre? Eu sorrio e digo a ela. Estou pensando em algo parecido com pegar e soltar. Mas mais como soltar e pegar. Vou deixar você ir por um tempo. Fazer você esquecer exatamente quem eu sou, embora não o que compartilhamos. Você estará fugindo de Klaus novamente, mas estará livre. E então, em algum momento no futuro, você vai me encontrar novamente e voltar a ficar sob meu domínio. O que você acha? Ela olha para mim com uma tristeza tão abjeta que quase mexe com as cordas do coração. Quase. Seus olhos de cachorrinho ficaram bem bons ao longo dos anos. Por favor, não faça isso comigo. Por favor, sua súplica também ficou muito boa, e eu sorriu, puxando um de seus cachos soltos com uma mão. Antes de deslizar repentinamente minha outra mão em volta de sua garganta para segurá-la no lugar enquanto mantenho seus olhos presos aos meus e começo a compulsão. Em 1864, você se lembrará de dar a George Lockwood a Pedra da Lua e fugir para o sul por sua própria vontade. Eventualmente você me encontrou, um jovem que tinha acabado de herdar uma fortuna e um império criminoso crescente. Você me seduziu e me usou para ficar quieto. Você até me transformou para que eu pudesse mantê-la feliz pelo tempo que fosse necessário. Agora, porém, você ouviu rumores de que Klaus pode saber onde você está, e decidiu que é hora de cortar suas perdas e seguir em frente. Abaixei-me e peguei seu pulso em uma das minhas mãos, trazendo sua mão para cima e colocando-a em volta da minha garganta. Forçando-a a me agarrar ali enquanto eu soltava sua garganta. Você está me deixando para trás, mas eu me apaixonei por você. Pelo tempo que eu te fiz feliz, você vai me deixar viver, mas você vai se certificar de que eu saiba meu lugar, e então você vai embora. Em 2010, se você ainda não descobriu onde está o novo clone, você se verá atraído para Mystic Falls. Todas as compulsões anteriores que eu coloquei em você deixarão de ter efeito até que eu as desbloqueie. Eu a soltei, deixando sua mão em volta da minha garganta, o único ponto de contato entre nós. Num piscar de olhos ela estava sobre mim, seu aperto aumentando enquanto ela mostrava suas presas para mim. Nunca presuma que você pode me dizer o que fazer, querida. Eu fiz você, e posso desfazer você com a mesma facilidade. Coloquei uma combinação de uma cara triste e aterrorizada enquanto fingia protestar. Amy, mas Caterina, eu te amo. Você não pode simplesmente me deixar. Com um silvo, ela me deu um tapa forte e apontou um dedo para mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou te deixando. E a única razão pela qual você vai viver é porque eu tenho uma pequena dívida com você por essas 12 décadas. Considere isso pago com sua vida. Um momento depois, ela se foi da mansão e da área. Dei a ela mais alguns momentos para fugir antes de me levantar da posição agachada e endireitar minhas roupas de babados. Um sorriso lento surgiu em meu rosto enquanto eu considerava o quão divertidas as próximas décadas seriam, à medida que tudo chegava ao auge. Capítulo 17. 2005 depois de Cristo. Mystic Falls. Cheguei em Mystic Falls com alguma fanfarra. Passei a última década ou mais me construindo como um homem de negócios rico e bem-sucedido no mundo humano. E então fiz um grande show ao decidir que a vida em Wall Street não era para mim e aleguei que me aposentaria cedo com minhas riquezas para uma pequena cidade pitoresca. Depois de chegar e comprar algumas terras fora da cidade, construí uma bela mansão grande com um M estilizado por toda parte e então espalhei cerca de $200 mil em doações por Mystic Falls para chamar a atenção de sua liderança. Logo fui convidado para um chá por Carol Lockwood, já que seu marido, o prefeito Lockwood, não poderia me ignorar e ainda se chamar de político. Fiquei feliz em aceitar, e logo me vi em frente à mansão Lockwood com um dos meus discípulos atuando como meu assistente.
Deixei meu discípulo tocar a campainha e Carol respondeu logo: Sr. Masters, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Eu aceno com a cabeça, sorrindo facilmente para o nome. Eu sempre me perguntei por que Klaus manteve o sobrenome Michaelson quando Michael nunca foi seu pai, mas eu não cometeria o mesmo erro. Meu nome para essas pessoas seria Vali Masters. Era apropriado na minha opinião. Obrigado, Sra. Lockwood. Mas por favor, sinta-se à vontade para me chamar de Vali. Podemos entrar? Ela retribui o sorriso. Claro, por favor, entre. E se eu posso te chamar de Vali, você pode me chamar de Carol. Eu me lembrei de quão pouco essas pessoas realmente sabiam no final. Era meio-dia e então ela não temia acidentalmente convidar um monstro ou dois para sua casa. O conselho dos fundadores de Mystic Falls pode ter lidado com seu problema de vampiros em 1864, mas eles não sabiam nada do que realmente estava lá fora. Ela me levou para uma sala de estar onde o prefeito estava nos esperando, e trocamos saudações novamente, passando por toda a música e dança de chamar um ao outro por títulos formais, antes de dizer um ao outro para usar os primeiros nomes. Finalmente estávamos sentados e as gentilezas estavam fora do caminho. Adotando um tom mais sério, olhei primeiro para o prefeito e depois para sua esposa, Richard e Carol. Agradeço o convite. Há muito que precisamos discutir. Há confusão em seus rostos agora, mas eu continuo com o ato que preparei para isso. Eu não vim para esta cidade para me aposentar como diz a história oficial. Eu vim porque em toda a minha pesquisa, sua Mystic Falls é a única cidade que eu encontrei que lidou com sucesso com vampiros. Os olhos do prefeito se arregalaram e sua mandíbula se apertou, mas Carol estava um pouco melhor rindo da situação. Vampiros Vali? Isso é um pouco fantástico, você não acha? Eu suspiro e balanço a cabeça antes de responder. Vamos lá, não há necessidade de ofuscação comigo. Eu sei sobre o conselho do fundador. Agora você sabe que eu sei sobre o conselho do fundador. Eu não estou aqui para ameaçar você ou sua cidade. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Richard fala dessa vez, franzindo a testa profundamente. Ajudar com o que, Sr. Masters? Parece que já perdi o privilégio de usar o primeiro nome com essa. Dou um sorriso sombrio enquanto respondo. No meu tempo nos negócios, percebi algo horrendo. A crosta superior da sociedade na América, em nosso setor privado e em nosso setor público, está infestada de vampiros. Há vampiros que têm acesso a membros do Congresso e acesso ao nosso presidente, senhor prefeito. Ambos parecem uma mistura compreensível de preocupação e dúvida com minhas palavras. Eventualmente, o prefeito encontra sua voz novamente. Como isso é possível? Como isso pode ficar tão ruim quanto você insinua? Tomo um gole do meu chá antes de responder. Não sei como ou quando começou, mas com minha pesquisa, descobri evidências de um grupo de vampiros que se autodenominam discípulos. Eles acreditam que servem a um vampiro divino e que um dia ele retornará para liderá-los na conquista do mundo inteiro. Para esse fim, eles vêm assumindo o controle das coisas nos bastidores há vários séculos, centenas de anos a mais do que os Estados Unidos existem. Eu paro por um momento antes de acrescentar, felizmente para nós, pelo que descobri, uma das leis que o Deus deles passou para eles era manter a existência de vampiros escondida o melhor possível. Se não fosse por isso, acredito que você e eu não estaríamos sentados aqui tendo essa conversa. A razão pela qual vim para sua cidade é porque em 1864, suas famílias fundadoras conseguiram lidar com os vampiros que foram enviados para assumir o controle. Desde então, os discípulos têm evitado sua cidade por algum motivo, e eu esperava descobrir o porquê. Os Lockwoolds trocaram um longo olhar antes de Carol falar. Podemos saber o porquê, mas precisaremos ver evidências de que o que você está alegando é verdade. Embora todos saibamos que há mais em nosso mundo do que a maioria vê, o que você está dizendo é quase horrível demais para querer considerar. Eu sorrio e aceno, claro. Talvez um café da manhã matinal para todos os agitadores de Mystic Falls na minha nova residência seria uma excelente cobertura para uma reunião entre o seu conselho do fundador e eu. Eu lhe mostrarei a prova que tenho das minhas alegações, e se você confiar em mim, você pode explicar o que há na sua cidade que mantém os monstros longe. Carol olha para Richard em busca de consentimento e após um longo momento, ele acena lentamente. Se o que você diz for verdade, precisaremos trabalhar juntos. Organize o evento e eu garantirei que as pessoas certas sejam convidadas. Tenha qualquer evidência que você tenha obtido pronta para nós. Sorriu severamente e aceno, levantando-me e reconhecendo a dispensa do prefeito, eu vou. Estou feliz que pudemos nos encontrar assim, prefeito Lockwood. Espero que juntos possamos encontrar uma solução para esse problema. Ele se levanta e apertamos as mãos antes de Carol acompanhar meu discípulo e eu até a porta. Com um adeus a ela também, deixamos a grande mansão para trás e seguimos para a cidade. Assim que saímos da vista da casa do prefeito, estou sorrindo amplamente. Não consigo evitar, essa provavelmente será a coisa mais divertida que já fiz em muito tempo. Logo chegamos à nossa próxima parada. O Mystic Grill foi feito para parecer o único lugar onde você poderia comer em Mystic Falls se não quisesse cozinhar em casa. Caramba, eu não tinha certeza se lembrava de ter visto um supermercado no programa. Na verdade, eu tinha visto pelo menos 2 supermercados até agora, junto com pelo menos 1 ou 2 outros restaurantes. Ainda assim, eu não conseguia deixar de querer pelo menos experimentar a experiência de Mystic Falls por completo e então me vi num único e exclusivo Mystic Grill. Deixei meu discípulo para trás com o carro e entrei no grill o mais casualmente possível. Felizmente ninguém sabia realmente quem eu era ainda, então consegui uma mesa com uma garçonete bonitinha sem nenhum alarde.
Flertei com ela de vez em quando, comi um hambúrguer com batatas fritas e acabei sendo presenteado com a visão da mais nova sósia com sua mãe, pai e irmãozinho. Enquanto eu observava o grupo de Gilbert sutilmente, não pude deixar de sorrir levemente. Jeremy Gilbert, aos 11 anos, era um pirralho engraçado como a maioria dos meninos, e ele não conseguia deixar de incomodar sua irmã de 12 anos constantemente. Grayson e Miranda estavam constantemente repreendendo seus filhos e ouvi muitas ameaças envolvendo castigo e perda de privilégios. Já fazia muito tempo que eu não observava ativamente humanos vivendo suas vidas, enquanto eu os estudava no bar, era uma experiência. Parecia que todas as famílias que eu conhecia usavam o grill como seu ponto de encontro. Em um canto estavam os Donovans, em outro estava Caroline Forbes com sua mãe agindo o mais distante possível. Eventualmente Helena e Caroline se juntaram longe de seus pais e eu observei Bonnie se juntar a elas. Pescando, olhei ao redor novamente e encontrei Abby sentada com os Gilberts agora, conversando calmamente. Claro, eu tinha matado Michael e então Abby nunca tinha usado magia negra para dessecá-lo e então fugiu da vida de sua filha. Depois de terminar de comer, paguei minha conta e com um último sorriso para a jovem garçonete que me passou seu número, deixei o grill para trás. Eu não queria arriscar que Abby me sentisse ainda, ela não só perceberia que eu não era humano, como também saberia que eu não era um vampiro completo. E isso a deixaria muito curiosa. Seria melhor abordar as bruxas Bennet depois que eu tivesse o conselho dos fundadores aderido aos meus planos. Capítulo 18. 2 semanas se passam nas quais tudo é planejado e o almoço é agendado corretamente. Certas pessoas são convidadas que precisam ser convidadas. E todos fazem as mudanças necessárias em suas agendas para que possam chegar no meio do dia para uma refeição e a reunião que se seguiria. Eu tinha levado um dos meus discípulos comigo para Mystic Falls, deixando o resto para administrar seus territórios como eles vinham fazendo há séculos. Esse discípulo tinha seus próprios seguidores, no entanto, e minha força de tropa atualmente era de mais de 100 vampiros, todos se alimentando de bolsas de sangue que pegamos ao longo do caminho para Virgínia. Apenas 50 desses vampiros estavam a céu aberto, operando como equipe da minha mansão e uma força de segurança privada. Os outros 50 estavam escondidos pela cidade, completando suas próprias tarefas para mim e agindo como meus olhos e ouvidos. Foi meu discípulo que cumprimentou e deu as boas-vindas a cada um dos nossos convidados na porta, enquanto eu fazia uma pequena conversa e conversava com todos que eu possivelmente podia na sala. Eu especificamente fui até os Gilberts na metade da lista mental de pessoas com quem eu queria falar, sorrindo enquanto apertava a mão de Grayson Gilbert, Dr. Gilbert. Obrigado por tirar um tempo da sua agenda ocupada para vir aqui hoje. Esta deve ser sua adorável esposa. Ele sorriu de volta enquanto pegava o aperto de mão antes de assentir. Sim, está em Miranda. Nisso ela entrou na conversa com um sorriso próprio e um prazer. Eu estava realmente pensando se você poderia me ajudar. Nós temos procurado por Abby Bennet, mas não conseguimos encontrá-la. Ela foi convidada, não foi? Reagi pegando a mão dela e beijando os nós dos dedos formalmente antes de me endireitar e responder. Até onde eu sei, o prefeito a convidou. Ele era o responsável pela lista de convidados. Voltando minha atenção para o bom doutor, presumo que o prefeito tenha lhe contado sobre meu encontro com ele? Um aceno de Grayson foi o máximo que consegui, então apenas sorri. Maravilhoso, conversamos mais tarde então. As coisas continuaram na refeição e todos nós nos sentamos, comemos e nos divertimos. Havia uma corrente oculta de tensão na refeição, pois, diferentemente da maioria das festas feitas para encobrir as reuniões do conselho do fundador, todos aqui faziam parte do conselho e estavam antecipando o que aconteceria depois que a refeição terminasse. Observei com um leve sorriso enquanto as pessoas comiam distraidamente e viravam taças de vinho para reunir coragem líquida para as revelações que viriam. Eventualmente, porém, todos nós nos retiramos para a maior sala de estar da mansão, e todos se sentaram ou ficaram de pé ao longo da borda da sala, enquanto eu e meu discípulo tomamos nossos lugares na frente da sala. O prefeito se levantou para falar rapidamente com os reunidos. Como todos sabem, o Sr. Masters é um novo morador da nossa cidade. No entanto, ele não é novo em coisas que acontecem à noite. Ele tem informações assustadoras que, se forem verdadeiras, podem mudar todas as nossas vidas para sempre. Eu sorrio enquanto Richard se move para o lado para me permitir dar um passo à frente e me dirigir a todos. Obrigado, prefeito Lockwood. Como ele disse, e como tenho certeza de que todos vocês já ouviram, eu tenho informações assustadoras de fato. O fato é que os vampiros controlaram a maioria desses Estados Unidos durante toda a sua existência, em quase todos os aspectos que você pode imaginar. A humanidade está sendo guiada em um curso que não é de sua própria escolha, por monstros nas sombras. Grayson Gilbert é quem fala primeiro, surpreendentemente, e eu olho para ele enquanto ele responde com ceticismo. Você diz isso, mas nos prometeram provas. Você disse que tem evidências. Eu sorrio e aceno, antes de gesticular para meu discípulo dar um passo à frente. Sim, eu prometi evidências, não prometi? Este é um discípulo. O dito discípulo imediatamente saiu vampirando, sorrindo maldosamente para os humanos reunidos. Eu continuei sem pausar, e eu sou o mestre de que os mitos falam. Eu observo ansiosamente, admito que provavelmente ansiosamente demais, pretendendo aproveitar cada grama das reações que recebi do conselho do fundador sobre essa revelação. Meu largo sorriso desaparece lentamente enquanto sou olhado não com surpresa, choque ou medo, mas com silêncio pétreo e rostos determinados.
Pela primeira vez em séculos, estou realmente confuso. Grayson Gilbert se levanta e abre os braços antes de acalmar minha confusão. Nós já sabíamos que vocês eram vampiros. Meu choque total com isso dá aos humanos o tempo de que precisam para sacar armas de suas jaquetas, de suas bolsas, de todos os cantos e fendas que puderem. Sem outra palavra, o ar se enche de balas de madeira que apimentam meu corpo junto com o do meu discípulo. Ele cai em um rugido de dor, enquanto eu fico ali completamente em silêncio enquanto projétil após projétil me atinge. Conforme a taxa de tiro diminui lentamente, os humanos começam a recarregar, apenas para Grayson pedir uma parada. Todos congelam e olham para ele, apenas para encontrá-lo me encarando com olhos arregalados. Todos os olhos estão em mim agora, enquanto meu corpo lentamente rejeita as balas de madeira que se enterraram nele, cada uma saindo e caindo no chão enquanto eu me regenero. Agora vejo o choque e o medo que eu esperava, mas já perdi qualquer desejo por isso a essa altura. Levando meus dedos aos lábios, assobio bruscamente e a sala é subitamente inundada por vampiros. Uma briga começa quando eu grito, abates não letais. Os humanos lutam bem, alguns puxam estacas e um até consegue encontrar seu alvo, matando um vampiro imediatamente. O próprio prefeito Lockwood vem até mim com uma estaca, que eu permito que ele enfie no meu lado, antes de puxá-la de suas mãos e prender minha mão em volta de sua garganta, forçando-o a ficar de joelhos. Meus olhos nem estão focados nele. Meu olhar está preso no corpo cinza do meu discípulo, mais balas de madeira do que alguém consideraria possível tendo encontrado seu caminho para seu coração, eventualmente registrando o suficiente para ser funcionalmente uma estaca de madeira, matando-o imediatamente. Faz muito tempo desde que senti uma dor como essa, tristeza real pela perda de outro. A sala estava quieta agora, pois cada humano tinha sido subjugado, desarmado e preso ao chão por um vampiro. Os ditos vampiros estavam esperando minha próxima ordem, mas eu não conseguia tirar os olhos do cadáver do meu filho. Eventualmente encontrei palavras para expressar meus sentimentos. Ele tinha 800 anos. Eu disse suavemente antes de continuar um pouco mais alto, falando diretamente para o vampiro falecido. Sinto muito, Daniel. Você morreu por causa da minha estupidez, meu filho. Com essas palavras, voltei-me para o conselho dos fundadores de Mystic Falls, que estava todo ajoelhado diante de mim, preso pelas garras de ferro dos vampiros. Meus olhos caíram sobre Grayson Gilbert e meu maxilar se apertou. Foi o relógio que entregou, não foi? Ele não respondeu, sua cabeça abaixada em derrota, medo ao pensar no que aconteceria com sua família e cidade irradiando dele. Um dos vampiros que não estava ocupado segurando um humano no chão reagiu, no entanto, pescando para o médico ajoelhado e vasculhando seus bolsos antes de me jogar um relógio de bolso dourado familiar. Fiz uma careta e o abri para encontrar não um mostrador de relógio, mas uma bússola que apontava descontroladamente ao redor da sala, primeiro para mim, depois para meus seguidores. Eu amaldiçoei internamente minha própria estupidez por esquecer duas coisas muito importantes. Primeiro, o relógio que podia detectar vampiros e que foi passado pela linhagem Gilbert desde 1864. Segundo, antes de sua morte, foi Grayson Gilbert quem liderou o conselho do fundador contra Michael, não os Lockwoos. Eu sibilei com raiva e joguei o relógio de bolso com tanta força contra a parede mais próxima que ele realmente ficou preso na metade. Essa exibição tinha o hábito de fazer humanos e vampiros estremecerem. Acho que eu era uma imagem bastante assustadora quando estava me sentindo apocalíptico. Enquanto eu avançava, arrastando o prefeito comigo e gesticulava bruscamente, o vampiro segurando Grayson Gilbert o puxou bruscamente para seus pés. Eu o agarrei pelo queixo e olhei em seus olhos. Diga-me, qual era exatamente seu plano aqui? Ele não responde, seu terror tendo se solidificado em desafio enquanto ele me encara com ódio absoluto. Eu pisco para resistência à minha compulsão antes de gemer e olhar para suas mãos. 2 anéis me encaram, e enquanto eu removo o anel da ressurreição Gilbert e sua aliança de casamento, eu posso sentir a verbena no último. Eu mais uma vez olho em seus olhos e repito minha pergunta, fazendo com que ele responda automaticamente. Queríamos descobrir a verdade de suas alegações, descobrir quem vocês eram, quantos eram e quais eram seus planos. Nós os incapacitaríamos com balas de madeira e então os interrogaríamos antes de estacá-los. O relógio os entregou depois que você falou com o prefeito e ele imediatamente me ligou. Ele apontou para você quando você estava sozinho no grill. Não tínhamos ideia de quantos vampiros você trouxe com você. Eu sorrio severamente enquanto ele revela todos os seus segredos, um bom plano. O único erro real que você cometeu foi me deixar escolher o lugar do nosso confronto. E para lhe contar um pequeno segredo, eu trouxe 100 vampiros comigo. Apenas metade está aqui, o resto está espalhado pela sua cidade, pronto para fazer o que eu quiser assim que eu der a ordem. Grayson faz uma careta ao ouvir isso, o terror mais uma vez brilhando em seus olhos enquanto ele aperta o maxilar. O que você quer de nós? Eu sorrio. O que eu quero? Bem, a essa altura isso é bem simples, não é? Eu quero vingança. Com isso, quebrei o pescoço do bom doutor em um movimento fácil, fazendo com que Miranda gritasse horror, e uma nova rodada de luta de todos os humanos sendo segurados por vampiros. Enquanto deixava o corpo de Grayson cair no chão, sorri amplamente, sentindo grande prazer em meu próximo pedido. Mate todos eles. Enquanto o som de pescoços quebrando enchia a sala, coloquei Richard Lockwood de pé e olhei-o nos olhos. Bem, senhor prefeito, parece que temos muito o que discutir. Gostei mais do que deveria da combinação de ódio e medo em seus olhos. Capítulo 19.
Sentei Richard em uma cadeira do outro lado da sala, onde jaziam os corpos rapidamente resfriados de sua esposa e companheiros. Então puxei a minha e sentei. Ele parecia congelado entre o medo e a raiva, os nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava os braços da cadeira. Eu sorrio e olho nos olhos dele, Richard Lockwood. De todos nesta cidade, você era quem eu estava mais animado para conhecer. Você e seu filho Tyler, assim como seu irmão Mason, embora eu saiba que ele está fora da cidade. Eu só queria que pudéssemos ter conversado em melhores circunstâncias. Ele cerrou o maxilar, claramente querendo nada mais do que pular da cadeira e me atacar. O bom senso prevaleceu por enquanto, e em vez disso ele gritou, você acabou de assassinar minha esposa e meus amigos mais próximos. Eu sorrio com isso, bem, isso é parcialmente verdade. As mortes deles são apenas temporárias. Seus olhos se arregalam enquanto ele olha para os corpos e depois de volta para mim. Ele conecta os pontos eventualmente e o horror em seu rosto é delicioso enquanto ele olha de volta para mim. Você está transformando todos eles. Eu sorrio e aceno, confirmando, estou transformando todos eles. Havia sangue de vampiro em cada parte do seu almoço. A comida, o vinho. Não tenho certeza se vocês realmente sabem como novos vampiros são feitos, mas basicamente você toma sangue de vampiro, morre e volta como um vampiro. Bem simples na verdade. Ele absorve isso antes de fazer a próxima pergunta óbvia. E por que estou vivo então? Você disse que estava animado para conhecer meu irmão, meu filho e eu. Por quê? Eu sorrio diante da curiosidade dele. Bem, para começar, você não pode se tornar um vampiro. Você já é um lobisomem. Ele fica tenso quase imperceptivelmente por um momento antes de parecer incrédulo. O quê? Do que diabos você está falando? Sorriu com seu deslize. Ah, ótimo. Eu não tinha certeza se você saberia a verdade. Não tinha certeza de como convencê-lo sem forçá-lo a matar alguém. Ele congelou diante disso, franzindo a testa severamente antes de finalmente falar. Eu nunca faria isso. Não sou um assassino, independentemente da maldição na linhagem da minha família. Eu sorrio e aceno amigavelmente, claro, claro. Mas você é um Lockwood, e eu presumo que você tenha lido os diários de George Lockwood. Você certamente já ouviu falar de mim, não é? Não Vali Masters, meu nome falso, mas Vali o mestre. Eu conheci seu ancestral em 1864, afinal. O prefeito continuou frio e retraído, mas eu vi reconhecimento em seus olhos agora. Parecia que meu nome falso não era uma dica suficiente até agora. Ele falou de você sim. Disse que você seria um aliado. Isso não é trabalho de um aliado. Com isso, ele gesticulou para os corpos imóveis do conselho e eu sorri. Minha mão foi forçada bem rápido, você não acha? Eu nem tive a chance de reagir antes de Grayson Gilbert se mover contra mim. Este é o plano B se você preferir. Mas mesmo no plano B, os lobisomens de Lockwood têm um lugar ao meu lado. Um rosnado baixo e estrondoso sai da garganta de Richard enquanto ele se inclina para frente, sem nunca afrouxar o aperto na cadeira. E qual é o plano B? Com um sorriso e uma piscadela, eu respondo. Estou tão feliz que você tenha perguntado, senhor prefeito. O plano B é eu assumir Mystic Falls. Meus vampiros já estão aqui. Em algumas semanas, meus lobisomens chegarão também. Ao mesmo tempo, bruxas aliadas a mim se juntarão a nós. Mystic Falls realmente ganhará seu nome, pois se tornará um refúgio para o sobrenatural. Eu paro por apenas um momento para ter certeza de que tenho a atenção total de Richard. Antes de terminar, a coisa mais importante para você aprender, prefeito, é superar seu ódio por vampiros. Sua esposa está prestes a acordar como uma, afinal, e ela vai precisar do seu apoio. Meus vampiros, pelo menos, são confiáveis. Nenhum deles bebe da veia, todos se alimentam de bolsas de sangue. Ninguém vai matar inocentes enquanto estiver na sua cidade, incluindo aqueles no conselho que acabei de transformar. Richard estreita os olhos e franze a testa. Por que nos ignorar por 140 anos, só para voltar agora? Você disse ao meu ancestral que quebraria a maldição do sol e da lua em favor dos lobisomens. É por isso que você voltou? Eu sorrio e aceno simplesmente em pouco tempo? Sim, em 5 anos, tudo estará no lugar. A maldição será quebrada. Posso prometer que Mason nunca mais terá que se transformar se não quiser. Se você ou Tyler sofrerem um acidente, não terão que temer quebrar todos os ossos do corpo na lua cheia todo mês. Ele continua franzindo a testa. Por que 5 anos? Por que você não consegue quebrar a maldição agora? Eu sorrio com isso, uma boa pergunta. O fato é que eu preciso que o mais velho da minha linhagem realmente realize o ritual. E eu tenho um irmão que tem 1 ano de vida a mais que eu. Depois de 1000 deles, você pensaria que não importaria, mas infelizmente importa. Infelizmente, meu irmão não é nem de longe tão agradável quanto eu. Ele deixará sua cidade em ruínas se eu o chamar agora, quando todos vocês estão despreparados. Usaremos os próximos 5 anos para nos prepararmos para ele. Eu o chamarei, ele virá e quebrará a maldição, e então o faremos partir juntos. Ele fica em silêncio, parecendo ter perdido muito de sua raiva. Eu me preparo para continuar convertendo para o meu lado, quando o conselho começa a acordar. Eu e o prefeito nos viramos para assistir enquanto os mortos começam a se levantar. Meus vampiros já estão lá com bolsas de sangue, forçando os bebês vampiros em transição a beber, terminando suas transformações. Quase imediatamente a pele começa a queimar e cada novo vampiro tem que remover rapidamente suas joias com verbena, deixando-as espalhadas pelo chão. Ao voltar para aquele lado da sala, percebo que o prefeito segue, mas ele não tenta nada, apenas observa seus compatriotas. Vou considerar a inação como um bom sinal por enquanto.
Agora que todos os nossos novos vampiros estão acordados, alguns começam a lutar com seus captores. A nova força e velocidade encontradas lhes dão uma pequena chance de dominar os vampiros mais velhos que os estão segurando. Sorriu e parou com isso, falando claramente, chega. Isso faz com que todos os vampiros na sala olhem para mim e eu sussurro em tom baixo. Vocês todos ficarão quietos. Tanto os vampiros novos quanto os antigos param de se mover imediatamente. Compulsão em massa foi algo que eu só percebi que era possível depois que Mikael veio atrás de mim. Isso me fez lembrar de como ele e Klaus se conheceram na casa de ópera, e como Mikael conseguiu obrigar uma plateia inteira a rir de um massacre. Era impossível para Mikael ter obrigado milhares de pessoas, uma de cada vez, nas poucas horas que ele esteve em Nova Orleans, o que significava que ele tinha que ter algum tipo de habilidade para compeli-las em massa. Demorei um tempo para descobrir. A compulsão em massa ainda exigia que qualquer pessoa em quem você quisesse que ela funcionasse olhasse nos seus olhos. Também não funcionava para uma compulsão complexa de várias ordens. Era melhor para frases simples e quando você conseguia chamar a atenção de uma multidão inteira. O prefeito ficou ao meu lado olhando para os vampiros incrivelmente imóveis com alguma confusão enquanto eu sorria e dava um passo à frente. Obrigado. Como vocês provavelmente já adivinharam, agora vocês são vampiros. A primeira coisa que vocês devem saber sobre mim é que tenho mais de 1000 anos e não cheguei onde estou sem planos e mais planos. Vocês admitem que destruíram completamente meu plano A com seu ataque. Sintam-se à vontade para se orgulhar disso, embora se o plano A tivesse continuado sem impedimentos, vocês todos ainda seriam humanos. Este é o plano B. Soltei um suspiro ao pensar em meu discípulo agora morto. Antes de continuar, a segunda coisa que vocês precisam saber é que eu posso compelir vampiros. Nenhum de vocês sairá desta sala sem algumas ordens para garantir que não continuem tentando tirar meus planos dos trilhos. Alguma pergunta? É Grayson Gilbert, que mais uma vez tenho que me lembrar que é o verdadeiro líder do conselho aqui, quem fala. O que vocês planejam fazer com a nossa cidade? Eu posso ler o que não foi dito na pergunta dele. Ele está realmente perguntando o que pretendo fazer com os filhos deles. Com um sorriso, eu respondo, fique tranquilo, Dr. Gilbert. Pretendo fortalecer sua cidade. Se eu libertasse todos vocês agora, alguns se matariam, alguns conspirariam para me matar, e alguns iriam para casa com suas famílias, sim? Ninguém responde, mas é bem óbvio que a pergunta é retórica, então eu continuo. Do jeito que você está agora, você provavelmente vai despedaçar aqueles mais próximos de você assim que os abraçar. Por exemplo, Carol, você pode se aproximar do seu marido. Com um gesto, o vampiro segurando Carol Lockwood no lugar à solta e ela se move com velocidade surpreendente para Richard. Jogando os braços ao redor de seu corpo enrijecido, ela soluça em seu ombro por vários longos momentos. Quando suas presas saem e ela tenta se alimentar de seu pescoço, ela acaba mordendo minha mão, enquanto eu a puxo para longe. Eu a seguro enquanto ela volta a si antes de soltá-la para ficar de pé sozinha. Ela imediatamente olha para Richard e começa a balbuciar desculpas através das lágrimas que mancham seu rímel em suas bochechas. Eu sorrio enquanto olho para os rostos horrorizados daqueles que ainda estão sendo mantidos no chão. Richard está parecendo petrificado agora, e ele está encarando sua esposa com algo próximo à condenação. Antes que isso possa piorar ainda mais, eu dou um passo à frente e aperto minha mão em volta da nuca de Carol, travando meus olhos com os dela e iniciando a compulsão. Carol, você não vai se alimentar de seres vivos. Você vai beber sangue somente de bolsas de sangue. Ela repete minhas palavras para mim e eu sorrio, soltando-a e indo até o prefeito. Entregando a ele uma bolsa de sangue, murmuro para ele expor o pulso de sua mão vazia e estender os 2 braços. Ele faz o que eu digo relutantemente e eu aceno para Carol se aproximar. Ela também está relutante enquanto se aproxima, mas seus olhos estão unicamente na bolsa de sangue, e um momento depois ela pega e bebe dela por vários longos momentos, nem mesmo olhando para seu pescoço ou pulso. Observo o rosto de Richard e o alívio é palpável. Ele estava pronto para odiar sua esposa por se tornar um monstro, mas seu amor por ela é bem real. E agora é ele quem envolve Carol em um abraço enquanto ela volta a soluçar, dessa vez de alívio. Volto-me para meus outros novos vampiros e os encontro encarando a cena com uma mistura de várias expressões. Engraçadamente, a próxima pergunta vem de Zack Salvatore. Por que o prefeito ainda está vivo, se o plano B era transformar todos nós? Eu sorrio enquanto Richard fica tenso, lançando um olhar para mim por cima da cabeça de Carol. Ele claramente não quer que eles saibam, mas haverá mais lobisomens aqui em breve, e não pretendo guardar muitos segredos do conselho secreto da cidade. Isso seria porque ele e sua linhagem são lobisomens. Ele não pode ser transformado em vampiro. E eu prometi ao ancestral dele, George Lockwood, 140 anos atrás, que os Lockwoods teriam um aliado em mim para sempre. Eu não poderia exatamente matá-lo depois de tal promessa, poderia? Agora, quem mais quer ser compelido para que você não ataque seus entes queridos à primeira vista? Forme uma fila única, por favor. Eles fizeram isso, lentamente se levantando e parando diante de mim. Grayson foi, claro, o primeiro com sua esposa atrás dele. Meus vampiros mais velhos formaram paredes ao longo da linha, observando qualquer um que pudesse tentar algo engraçado. Colocando minhas mãos nas laterais da cabeça do médico, olhei em seus olhos e comecei a falar. Você não se alimentará de seres vivos, apenas de bolsas de sangue. Você seguirá minhas ordens e nunca conspirará contra mim. Se você encontrar o menor indício de alguém conspirando contra mim, você me informará imediatamente.
Meus objetivos agora são seus objetivos, meus planos agora são seus planos. Você viverá sua vida como fazia antes e fará o melhor para manter a existência de vampiros longe de qualquer um que ainda não saiba. Com isso dito, soltei Grayson e o deixei cambalear para longe, indo até Miranda. Todos na fila tinham ouvido minha compulsão, e alguns até tentaram escapar ao ouvir como eu pretendia controlar todos eles. Meus vampiros tinham se certificado de que não o fariam. Miranda não tinha, no entanto, e enquanto eu via o medo em seus olhos. Seu queixo estava erguido enquanto eu iniciava a compulsão e repetia as mesmas palavras que havia falado para Grayson. Desci a fila cada membro do conselho do fundador que eu havia transformado sendo colocado sob minha compulsão. Quando terminei, sorri. Vamos ter certeza, certo? Todos batam no nariz 4 vezes, girem no mesmo lugar 2 vezes, deem tapinhas na cabeça e esfreguem a barriga por 13 segundos. Todo mundo faz isso exatamente ao mesmo tempo, exatamente da mesma maneira, sem falhar. Nem um único segundo de hesitação ou confusão. A compulsão funcionou e eu peço desculpas quando eles terminam. Sinto muito por ter que fazer isso, mas era isso ou forçar vocês a se machucarem ou a seus entes queridos. Não tenho desejo de causar dor onde não preciso. Continuo sorrindo. Dito isso, primeira ordem do dia. Quero que todos vocês continuem fazendo o que têm feito. Protejam esta cidade de quaisquer ameaças que venham a ela. Em algumas semanas, um contingente de lobisomens e bruxas chegará sob meu comando. Agora vocês estão do meu lado e sua cidade está sob minha proteção. Podem ficar tranquilos sabendo que não pretendo causar mal. Eu sigo em frente sem impedimentos enquanto os vampiros recém-formados apenas me encaram, alguns descrentes, mas a maioria apenas confusa neste ponto, segunda ordem do dia. Nenhum de vocês cometerá suicídio ou atacará suas criaturas sobrenaturais companheiras. Nenhuma morte de vampiros, nenhuma morte de lobisomens e nenhuma morte de bruxas. Vocês podem matar apenas em legítima defesa. Olho para o xerife e sorriu. Xerife Forbes, você precisará reunir seus delegados sob falsos pretextos. Eles terão que ser transformados, infelizmente. O plano original não previa isso, mas não posso deixá-los começar a suspeitar de você e então decidir resolver o problema com as próprias mãos. Os inocentes desta cidade devem permanecer alheios. Você também fará o possível para manter seu ex-marido longe da cidade. Se ele retornar, não posso garantir que ele não morrerá. Olho para Grayson, seus braços protetoramente em volta de Miranda enquanto ele me encara com o maxilar cerrado. Dr. Gilbert, você fornecerá ao meu pessoal os nomes e localizações de cada membro do conselho que não compareceu ou não pôde comparecer hoje. Você tinha algum plano de contingência próprio em vigor se o dia de hoje desse errado? Ele me disse imediatamente e pareceu bravo por fazer isso. Abby e Sheila Bennett estavam procurando maneiras mágicas de cuidar de você, dependendo de quão grande você realmente era uma ameaça. Abby deveria estar aqui hoje para nos apoiar. Eu sorrio severamente com isso, sim. Eu imaginei isso. Felizmente Abby e Sheila foram neutralizadas. Vou falar com as duas mais tarde hoje, na esperança de que possamos chegar a um acordo que não recorra a transformar as duas como fui forçado a fazer com todos vocês. Miranda parece horrorizada com o que eu poderia ter feito com Abby, mas minha atenção já está em Zachary Salvatore. Senhor Salvatore, há algo que o senhor precise me dizer? Assim como Grayson, ele responde prontamente, eu sou o suprimento de verbena da cidade. Ela fere vampiros e previne compulsão. Estava nas joias que todos nós usávamos. E você deveria saber que Stefan e Damon Salvatore de 1864 ainda vivem como vampiros. Eles voltam para Mystic Falls rotineiramente e a morte o segue. Se você realmente quer proteger esta cidade, você precisará tomar cuidado com eles. Eu sorrio enquanto ele termina de falar, e os outros do conselho nem tentam esconder sua raiva sobre o segredo que ele escondeu deles. Eu não tenho muito medo de um par de vampiros que nem sequer passaram do 2º século. Mas sim, nós ficaremos de olho neles. Quanto à verbena, você deve destruí-la. Toda ela. Meu povo irá ajudá-lo. Olho para o resto do conselho do fundador e acrescento, isso vale para todos vocês. Quero que cada último pedaço de verbena desta cidade se vá e seja resolvido. Este é um dos últimos lugares nas Américas onde a verbena ainda existe, principalmente por causa do meu trabalho. Pretendo que deixe de ser um desses lugares. Grayson fala agora, isso é tudo muito bom, mas você afirma que quer que continuemos nossas vidas como fazíamos antes. Como podemos fazer isso quando o sol nos queima no momento em que entramos nele? Como você faz isso? Eu sorrio para isso e um gesto faz um vampiro sair correndo, aparecendo alguns momentos depois com uma bolsa protuberante. Eu a abro e retiro um anel de lápis-lazuli no dedo do pé. Este é um anel de luz do dia. Especificamente é um anel de dedo do pé para que você não tenha que explicar sua existência para ninguém que possa perguntar. Você o usará o tempo todo. Com isso dito, deixei cada um dos meus novos soldados pegar um anel e observei enquanto eles os colocavam. Sorrindo, gesticulei para os vampiros perto das janelas e eles as abriram, a luz do sol entrando e enchendo o quarto. Ninguém queimou. Eu bato palmas, ainda sorrindo, certo então? Se alguém mais tiver alguma pergunta, preocupação ou comentário, conversaremos mais tarde. Não quero deixar as bruxas Bennett esperando mais do que o necessário, já estou sendo excessivamente rude com elas.
Apenas lembre-se, estou aqui para ajudar. Eu só queria que vocês me deixassem tentar antes que vocês assassinassem um dos meus amigos mais longevos. Ninguém respondeu a isso, mas tive a sensação de que pelo menos metade não sentia nenhuma culpa por suas ações. Enquanto os Gilbert saíam, eu os chamei. Ah, Miranda, você gostaria de vir comigo? Abby poderia usar um rosto familiar. Quando ela e Grayson se viraram para mim, ela realmente se encolheu com a ideia. Eu não quero que ela me veja assim. Sorriu compreensivamente e aceno, claro. Peço desculpas, eu estava tentando ser educado. Não foi um pedido verdadeiro. Você virá comigo para ver as bruxas Bennet. Por favor, deixe-nos Grayson. Pode ter certeza de que sua esposa não tem nada a temer de mim. Os Gilberts trocaram um último abraço e beijo antes de Grayson partir e Miranda vir para o meu lado. Eu sorrio e ofereço meu braço a ela, que ela relutantemente pega enquanto eu a levo para um lance de escadas do porão. Vamos conversar com algumas bruxas, minha querida. Capítulo 20. Dado o suspiro de Miranda enquanto descíamos para o porão, ela claramente esperava uma masmorra. O que ela encontrou em vez disso foi o exemplo perfeito de um estudo elegante e luxuoso. As paredes estavam cheias de livros e no meio da sala havia várias poltronas grandes e confortáveis, juntamente com pequenas mesas e lâmpadas de leitura. Abby estava debruçada sobre um grimório que presumi que ela tivesse tirado das paredes, já que todos os livros naquela sala eram grimórios. Sheila estava sentada em uma cadeira, franzindo a testa severamente para sua filha enquanto Abby respondia a algo que ela havia dito antes de entrarmos. Sim, bem, não vejo você procurando uma maneira de sair daqui, e um desses grimórios pode ser a chave para a nossa fuga. Sheila bufou com isso, notando Miranda e eu antes de Abby e ficando tensa, olhos semicerrados. Eu sorrio e respondo a Abby no lugar de Sheila, você não vai. Esses grimórios não contêm nada que possa ajudar você a desfazer a magia dessas algemas com apenas o que você tem nesta sala. Abby gira e eu lamento a perda da vista maravilhosa de sua bunda bem torneada que eu estava descaradamente verificando. Algemas encantadas circundam os pulsos de Abby e Sheila, e elas são a principal razão pela qual eu estava bem em deixar as duas sozinhas com todos esses grimórios. Eles não seriam capazes de fazer nenhuma mágica até que eu os liberasse. Abby parecia aliviada em ver Miranda viva e bem, mas o foco de Sheila estava em mim. Ela gesticulou ao redor para os arredores luxuosos e paredes cheias de grimórios e perguntou, o que é isso? Eu sorri um pouco envergonhado, um pedido de desculpas de algum tipo. Uma amostra do que pode estar por vir também. Esta é uma parte minúscula do conhecimento mágico que acumulei ao longo da minha longa vida. Sinto muito por como tive que tratar vocês dois, mas não queria que vocês interferissem quando eu falasse com o conselho. Enquanto eu dizia isso, Abby correu para abraçar Miranda desajeitadamente. Miranda congelou como um cervo diante dos faróis e, portanto, não conseguiu ficar longe do alcance da bruxa. Abby reagiu como se tivesse tocado fogo, pulando para trás com os olhos arregalados enquanto olhava para Miranda horrorizada. A pobre Miranda agora estava tentando se encolher. Sheila pareceu entender a essência geral do que estava acontecendo, porque foi ela quem falou novamente, pois Abby agora tinha uma mão na boca e estava chorando. Você a transformou. Confie em Sheila para ser direta. Soltei um suspiro lento e olhei para Miranda antes de travar meu olhar com Sheila e assentir. Eu transformei todo o conselho do fundador na verdade. Todos exceto o prefeito, agora são vampiros. Sheila estreitou os olhos e eu pude ler o ódio que ela sentia por mim em seus olhos enquanto ela falava com desprezo. Então você condenou esta cidade a uma morte rápida. Eu levanto um dedo para isso. Ei, agora não. Não me condene pelo que realmente era eu, apenas me defendendo e buscando justiça por um amigo morto. Diga a eles, Miranda. Diga a eles como você forçou minha mão. Miranda estremeceu, mas a ordem forçou a verdade dela enquanto ela olhava entre Abby e Sheila como vocês duas sabem. O plano de Grayson era nos reunir na casa do Sr. Masters e armar qualquer armadilha que ele tivesse preparado, antes de armar nossa própria emboscada. Nós derrubaríamos os vampiros com uma combinação de balas de madeira e sua magia, e então os interrogaríamos para descobrir qual era o plano. Quando Abby não apareceu, Grayson fez a escolha de prosseguir com o plano de qualquer maneira. Ela respira por um momento antes de continuar. O Sr. Masters nos levou para uma sala de estar para conversar e expôs a si mesmo e seu companheiro como vampiros. Especificamente, ele nos disse que ele era o mestre que ele disse ser um mito. Grayson fez a escolha de atacar enquanto o Sr. Masters ficou surpreso com nossa falta de choque. Os olhos dela piscam para mim e estou um pouco satisfeito com o medo que vejo naquele pequeno olhar antes que ela termine sua história. Nós disparamos tantas balas de madeira que matamos seu companheiro imediatamente. Mas enquanto estávamos recarregando, Grayson percebeu que o Sr. Masters nem foi afetado pela madeira. Nós assistimos as balas de madeira caírem de seu corpo enquanto ele se curava diante de nossos olhos. Ele é mais do que um vampiro, ele é outra coisa. Um momento depois, seus reforços chegaram e nos subjugaram. Então ele os fez quebrar nossos pescoços e forçar sangue em nossas gargantas quando acordássemos. Eu sorri. E o que eu fiz para proteger aqueles que ainda são mortais, Miranda? Conte aos Bennet sobre minhas precauções. Miranda estremece. O Sr. Masters pode obrigar vampiros. Ele nos compeliu a nunca beber de uma criatura viva. Apenas bolsas de sangue. Tanto Abby quanto Sheila levam um tempo para digerir isso.
Abby parece ser a que prefere agir em vez de falar, já que ela de repente corta sua pele em uma ponta mais afiada das algemas ao redor de seus pulsos antes de se aproximar de Miranda, chegando perto o suficiente para que até mesmo um vampiro mais velho tivesse reagido ao sangue. O rosto de Miranda muda e suas presas aparecem, mas ela fica à vontade, tentando seu melhor para dar a Abby um sorriso hesitante para mostrar que ela realmente não é perigosa. Abby chega a colocar a ferida aberta bem embaixo da boca de Miranda, mas Miranda apenas fica parada, sem reagir de forma alguma. Com um aceno de cabeça, Abby se afasta de volta para o lado de Sheila. Sheila, enquanto isso, observava isso com as sobrancelhas erguidas, antes de se concentrar novamente em mim. Então, em vez de condenar toda a nossa cidade, você apenas condenou os líderes da nossa cidade a uma vida na noite? Eu sorrio com isso e mais uma vez olho para Miranda. Ela nem precisa de estímulo verbal dessa vez, reagindo imediatamente ao meu olhar. O Sr. Masters nos deu anéis de luz do dia. Ele nos obrigou a continuar vivendo nossas vidas normalmente, assim como nos ordenou a nos abster de matar qualquer um, humano ou sobrenatural. Ela fica em silêncio e eu assumo com um largo sorriso dentuço. Então você vê, Sheila, seu conselho fundador se precipitou um pouco. Eu estava preparado para lidar de boa fé. Meu plano original era mostrar a eles o que eu era, explicar que eu não poderia ser morto por nenhum meio normal, e então ajudar a cidade a se preparar para o que está por vir daqui a 5 anos. Mas o Dr. Gilbert destruiu qualquer chance disso quando ele iniciou as hostilidades e matou um homem que eu conheço há mais de 700 anos. Agora sou forçado a assumir o controle das defesas desta cidade, e construí-la onde ela precisa estar para sobreviver ao que está por vir. Sheila franze a testa ao ouvir isso. O que está por vir para que você esteja tão preocupado conosco? Eu sorrio, meus irmãos, minha querida bruxa, e posso lhe garantir que nenhum deles é tão gentil com os mortais quanto eu. Ela continua a franzir a testa, mas não faz mais perguntas, parecendo imersa em pensamentos. Eventualmente é Abby quem fica impaciente e fala em seguida. Então o que você quer conosco agora? Você nos tem exatamente onde você nos quer. Ela balança suas algemas para dar ênfase. Eu balanço minha cabeça em resposta a isso, inteiramente falso, querida. Eu não quero você aqui embaixo, trancada e silenciada para a magia. Eu preferiria que vocês dois fossem livres e retornassem para suas famílias. Aqui eu dou um passo à frente e vou até uma parede próxima, puxando o que parece ser um livro aleatório e indo até a mesa mais próxima das duas bruxas Bennet. Eu coloco o grimório de Emily Bennet no chão e sorrio. O que eu quero fazer é te dar o grimório de Emily Bennet. Eu quero te mandar para casa para Bonnie e não tirar a mãe e a avó dela. O que eu preciso em troca é uma promessa de vocês dois de que não vão interferir nos meus planos ou conspirar contra mim. Em troca, eu prometo proteger Bonnie Bennet com meus recursos consideráveis enquanto você cumprir sua parte do acordo. O que você diz? Abby imediatamente diz sim, enquanto Sheila responde exatamente ao mesmo tempo com um não. Enquanto as duas bruxas se olham em clara traição, eu rio bem. Agora, vocês duas terão tempo para considerar isso. Se concordarem, precisaremos vincular o contrato por meio de magia, e para isso preciso que minhas bruxas cheguem. Elas estarão aqui junto com meus lobisomens o mais rápido possível. Agora Sheila está realmente surpresa, sem saber como reagir ao saber de bruxas trabalhando com um vampiro. Abby está igualmente pasma com isso. Eu apenas rio e estalo meus dedos, sendo imediatamente atendida por 3 dos meus vampiros. Olhando para eles, gesticulo para as bruxas Bennet. Essas duas serão nossas convidadas por um tempo. Cuide delas o tempo todo. Certifique-se de que elas tenham o que precisam. Os únicos visitantes que elas têm permissão são Miranda e eu. Entendido? Recebo acenos e sorrio dentosamente maravilhoso. Olhando para Miranda, eu ergo uma sobrancelha. Você pode ficar se quiser, senhora Gilbert. Tenho outros negócios para tratar agora. Há muito a fazer agora que sou o principal defensor de Mystic Fall. Ela não responde, mas parece determinada, então me viro e vou embora, com um sorriso ainda estampado no rosto. 3 semanas e meia depois, quando os arquivistas que eu havia mandado chamar chegaram, tanto Abby quanto Sheila consentiram com a ligação. Não tenho ideia de quem ou o que convenceu Sheila, mas a ligação era simples o suficiente em sua formulação. Eu deveria cuidar de Bonnie enquanto ela vivesse, com a ressalva de que eu poderia fazer isso por procuração, e tanto Abby quanto Sheila prometeram. Sob pena de perda de sua magia, nunca interferir em meus planos. Joguei o grimório de Emily como um prêmio bônus, assim como qualquer assunto mágico que os Bennet se importassem em estudar. Sheila era mais retraída, mas Abby rapidamente se tornou amiga dos meus arquivistas. Meus lobisomens vieram com os arquivistas e eu os enviei para as montanhas perto de Mystic Falls para esperar notícias minhas. Eu não queria que eles vivessem muito perto da cidade, pois mesmo com ambos sob meu comando, vampiros e lobisomens não se misturavam. Eu também não queria que Klaus soubesse que uma matilha de lobisomens estava vivendo em Mystic Falls por pelo menos 5 anos quando ele finalmente chegou. Ainda assim, eles enviavam grupos quase todos os dias, e eles facilmente aceitaram o prefeito e seu filho em sua matilha. Embora se Richard ou Tyler realmente entenderam o que estava acontecendo ou gostaram da aceitação era discutível. Eu organizei para que acidentes acontecessem ao longo dos próximos anos, mantendo-os separados o suficiente para evitar suspeitas. Primeiro, Richard foi vítima de um assalto que deu errado enquanto sua esposa estava fora. Infelizmente, o assaltante escolheu a noite de lua cheia como seu momento para atacar, e uma faca como sua arma.
Richard ficou tão furioso que quando voltou a si, o assaltante já estava morto. Ele começou a fazer viagens mensais para as montanhas, para lidar com a mudança pela qual tinha que passar. O Tillers foi ainda mais simples de organizar. Assim que ele começou a dirigir, ele provou ser um pouco imprudente. Ele atropelou um pedestre que cruzou a rua sem olhar e foi colocado em liberdade condicional por 1 ano por causa disso. Ele sabia que algo estava diferente depois do assassinato acidental, e começou a se juntar ao pai nas viagens mensais para as montanhas, depois que nos sentávamos e explicávamos as coisas para ele. Eu pensei que os Lockwood machos estavam realmente se unindo muito bem por causa da aprovação compartilhada. Com meu domínio sobre Mystic Falls se consolidando, comecei a me preparar para o que viria a seguir. Afinal, 2009 estava chegando.